Fazer uma questão da FUCAP sobre inequação produto. O conjunto de solução da inequação x² menos 1 vezes x² mais 4 menor que zero é dado por... Bom, primeiro, galera, eu tenho produto de dois fatores aqui, isso tem que ser menor do que zero. Então eu tenho produto de um A por um B, e isso tem que ser menor do que zero. Quando que este produto vai ser menor do que zero? Bom, esse produto é menor do que zero quando? Se o primeiro fator for positivo e o segundo fator negativo, o resultado é negativo, ou seja, menor do que zero. Quando o primeiro fator for negativo e o segundo fator for positivo, isso também vai dar um número negativo que é menor do que zero. É isso que ele quer que você pense nessa inequação produto aqui, ok? Bom, observe que nem A nem B, nesse caso, podem ser iguais a zero. Porque se A for igual a zero, o produto vai dar zero, não é menor que zero. Se o B for zero, significa dizer que o produto também vai dar zero. Então, obrigatoriamente, um dos fatores tem que ser positivo e o outro fator tem que ser negativo. Então eu tenho que fazer o sinal, o estudo dos sinais de cada um desses fatores aqui. Bom, para isso, eu vou pegar o primeiro fator, x² menos 1. Então eu vou pegar o x² menos 1. Ok? Vou fazer um estudo dos sinais desse fator. Para isso, eu vou chamar esse fator aqui de um f de x. Ok? Bom, chamando ele de f de x, significa dizer que eu transformei o meu fator numa função. Fica mais prático a gente, logicamente, fazer o estudo dos sinais quando eu tenho uma função. Daí eu vou descobrir quais são as raízes de x² menos 4. As raízes de x² menos 4, x² menos 1, eu vou igualar a zero para descobrir se esta função toca ou não o eixo x. X menos 1 igual a zero, x² menos 1 igual a zero, então x² é igual a 1. Portanto, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. Daqui nós tiramos que x é igual a mais ou menos 1. Ok. Já tenho as duas raízes da minha função, x igual a mais ou menos 1. Observe que isso é uma função quadrática. Se é uma função quadrática, o gráfico é uma parábola, que pode ter concavidade voltada para cima ou para baixo. Quando eu sei que a minha parábola tem concavidade voltada para cima, quando o coeficiente do x² for um número positivo, aí a minha concavidade da parábola é voltada para cima, ou seja, seria isso aqui. Se o coeficiente do x² for negativo, a parábola teria concavidade voltada para baixo, que não é esse caso aqui. Então eu estou nesse caso aqui. Reparem que eu tenho duas raízes. Então significa dizer que eu tenho algo desse tipo aqui. Ok? Duas raízes, ó, concavidade voltada para cima. E a minha parábola vai tocar o meu eixo x nesses dois pontos aqui, que são as duas raízes, menos 1 e mais 1. Ok? Bom, eu vou logo colocar os meus intervalos aqui das raízes abertos. Professor, o que significa dizer intervalo aberto? Significa dizer que esses dois resultados aqui não fazem parte da solução do problema. Se o intervalo está fechado, significa dizer que os dois ou um deles, se tiver com o intervalo fechado em apenas um deles, vai fazer parte da solução do problema. E por que eu coloquei que os intervalos são abertos? Porque eu tenho apenas sinal de desigualdade. Se é desigualdade,
ou seja, ou ele é maior do que zero ou menor do que zero. Ele nunca será igual a zero. Portanto, os intervalos vão ficar abertos. Bom, entre as raízes, observe que a minha função está sempre abaixo do eixo x. Se a minha função está sempre abaixo do eixo x, significa dizer que entre as raízes a minha função é negativa. Muito bem, então entre as raízes a função é negativa. E fora das raízes, repare que a minha função está definida sempre acima do eixo x. Acima do eixo x significa dizer que a minha função é positiva. Então ela é negativa entre as raízes e positiva fora das raízes. Tranquilo? Bom, já temos parte da solução do problema. Agora eu vou pensar na segunda parte do problema. X ao quadrado mais 4. Do mesmo jeito, eu vou pegar o x ao quadrado mais 4 e vou chamar isso aqui de g de x. Então, vou separar aqui as minhas funções. G de x é igual a x ao quadrado mais 4. Da mesma forma, galera, eu tenho que verificar se x ao quadrado mais 4 tem raízes. Vou igualar a zero. Vou passar esse mais 4 para lá, eu vou ficar com x ao quadrado igual a menos 4. Observe que x ao quadrado igual a menos 4 é impossível de resolver no conjunto dos números reais. Por que é impossível resolver, professor, no conjunto dos números reais? Porque se você passar esse x ao quadrado, ou essa potência para lá, fazendo a radiciação, eu vou ficar com isso aqui, ó. X igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Menos 4 tem raiz quadrada no conjunto dos números reais? Não tem. Então isso aqui é impossível para a gente. Esse resultado aqui não pertence ao conjunto dos números reais. Bom, significa dizer o que, professor? Significa dizer que esta função aqui, ela não toca o eixo x. Como não há raízes, ela não pode tocar o eixo x. Isso é uma regra, né? Então, se eu tenho o meu eixo x aqui, a minha função, como ela não toca o eixo x, porque eu não tenho raízes, ou ela tem concavidade voltada para cima ou tem concavidade voltada para baixo. Como o coeficiente do x ao quadrado é positivo, significa dizer que a minha função tem concavidade voltada para cima, ok? E ela não vai tocar o meu eixo x. Conclusão, a minha função, como ela está sempre acima do eixo x, ela sempre será positiva. Positivo. Ok? Ela nunca será zero porque não toca o eixo x. Ela nunca será menor do que zero porque ela não passa abaixo do eixo x. Então a minha função é sempre positiva. Bom, fato é, galera, que se esse fator é sempre positivo, significa dizer que quem vai dar o sinal da minha equação aqui, né, da minha inequação, é só o primeiro fator. Que como o segundo fator é sempre positivo, eu não vou me preocupar com ele. Então, quem vai dizer o sinal da minha inequação produto é o x ao quadrado menos 1. Ó. X ao quadrado menos 1 vezes. O segundo fator é sempre positivo. Eu quero que isso seja menor do que zero, né? E quando que isso aqui vai ser menor do que zero? Bom, vai ser menor do que zero sempre que ele for negativo, ok? Como aqui sempre é positivo, basta eu verificar aonde que essa expressão aqui é sempre negativa. Aonde que essa expressão é sempre negativa? Ela é sempre negativa entre as raízes. Ou seja, para que ela seja negativa, o meu x tem que estar entre menos 1 e mais 1. Então, qualquer valor de x entre menos 1 e mais 1 que eu coloco
aqui, esse resultado é sempre menor do que zero. Tranquilo? Então, aonde que eu tenho essa resposta? Se x entre menos 1 e 1, letra A. Tranquilo, pessoal? Espero ter ajudado aí. Abraço, se cuida. Pode dar um print lá.